Ok, vamos começar a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos abordar a validação de uma quebra de estrutura, ou seja, como mapear a real direção do mercado. Então, nós conseguimos ver que após abordar alguns conceitos que são de extrema importância para a validação daquilo que é a direção do mercado, nós chegamos de falar do inducement ou ainda o pullback válido, que seriam as diferentes estruturas internas que são usadas como liquidez ou confirmação para estabelecer os nossos limites de negociação, ou seja, nosso range. Deste modo, nós conseguimos notar que o mercado ele se move em determinado momento numa tendência baixista ou numa tendência altista. Eu vou tirar este ponto. E que nós conseguimos perceber primeiramente que o mercado vem por este lado, pelo lado do seu lado esquerdo, vem de uma tendência baixista. Ou seja, o mercado tinha um preço, um limite máximo. Vou aqui colocar esta bolinha. Ele tinha um limite máximo. Vou colocar aqui a vermelho, que é melhor. Ele tinha um limite máximo, que era este ponto. E após isso, ele fez um impulso para baixo. E depois de fazer o impulso para baixo, ele fez um pullback, ou seja, fez uma retração. Na tendência de baixa, a retração do mercado é feita no movimento contrário à sua tendência, ou seja, a tendência de baixa fez o impulso e a sua retração será para uma alta. O mercado fez essa alta e depois quebrou esta mínima, este preço mínimo que ele criou aqui, este Vzinho, quebrou. Porém, nós não estaremos a considerar aqui como uma quebra de estrutura válida, porque vimos que para validar uma quebra de estrutura ou BOS, Break of Structure, nós necessitamos de ver o preço a retirar ou a quebrar a estrutura do inducement, ou seja, a quebrar o pullback válido anterior. Então, o preço cria, já aqui não foi uma quebra de estrutura válida, ou BOS, nós consideramos isto como IDM, ou seja, inducement. Assim sendo, o preço para confirmar os nossos limites de negociação, ou seja, o nosso range, ou seja, a área em que estão concentradas as ordens de venda ou ordens de compra, ela é estabelecida entre um preço limite máximo e um preço limite mínimo. Então, na tendência de baixa, nós já vimos que temos aqui o nosso preço limite máximo já definido. Estamos a ver de baixa. Agora, nós necessitamos de definir o nosso preço limite máximo ou mínimo. Já temos um preço limite máximo Mínimos. e agora queremos definir o nosso preço limite mínimo. Então, nós necessitamos de ver o preço, retirar o inducement, ou seja, o pullback válido anterior. Então, daqui surge uma questão. O que, o que considera, o que se, como é que vamos considerar este pullback válido? Vamos considerar como uma estrutura interna, ou seja, é uma estrutura interna. Por quê? Porque ele não fez uma nova estrutura, apenas deu continuidade. Então, após o preço capturar o inducement, nós vamos constatar que nós temos um limite agora mínimo de negociação. Ou seja, o nosso preço, as nossas ordens vão ser colocadas entre esse máximo e este mínimo. É aqui onde nós vamos procurar as nossas vendas, no caso daqui da tendência baixista. Então, o preço chega num determinado ponto e fica exausto e faz a quebra do seu fundo ou da mínima, ou seja, quebra este V com a casinha. A casinha ganha mais força, que aqui está a representar a tendência de baixa e quebra este V, ou seja, o fundo, ou também chamado lower low, o fundo mais baixo atualmente.
Então, após o preço quebrar, nós consideramos isso válido, uma quebra de estrutura, de mercado. Ou seja, isto nos confirma que realmente o mercado quer seguir uma tendência baixista, ou seja, podemos continuar a procurar por vendas. Então, após o preço quebrar, nós conseguimos ver que ele fez apenas a pernada impulsiva. Ele fez a pernada impulsiva, quebrou. Porém, após a pernada impulsiva, nós vimos que na movimentação de mercado, sempre que o preço faz um impulso para uma retração. Retração. Ou seja, esta retração ao pullback que ele fez aqui de alta, não tínhamos nenhum outro pullback válido aqui por detrás, para considerar que após a retração, o outro movimento impulsivo que foi este que o preço fez, seria uma quebra de estrutura válida. Então, consideramos este ponto como uma estrutura interna desta nossa estrutura principal baixista, onde é que nós temos já um topo confirmado. Confirmado por quê? Porque esta quebra de estrutura aqui que ele fez foi válida. Sempre que o preço quebra a estrutura para baixa de forma válida, nós já temos um topo ou um limite máximo definido, porque foi válido. Já temos este limite definido. Então, temos aqui já o nosso limite definido. Então, nós agora vamos ver que o preço faz o pullback ou a retração, quebra este limite que porventura podia ser considerado como limite mínimo, mas não será válido, porque ele não retirou o inducement, ou seja, não tinha inducement, não tinha indução aqui criada anteriormente, ou uma estrutura interna válida anteriormente. Então, o preço quebra e nós vemos novamente o preço a fazer o mesmo padrão: impulso, retração. Esta retração, infelizmente, não consegue alcançar aqui essa estrutura interna válida, porque se ele alcançasse aqui, nós estaríamos a considerar a nossa quebra de estrutura válida neste ponto. Mas já que ele não alcançou e ele tira novamente este ponto que era pretendido como o nosso preço mínimo do range principal, ou seja, o range onde nós temos o limite máximo e o limite mínimo é chamado de range principal, ou seja, limites de negociação principal. Então, o preço quebra isto novamente. E onde é que passa a ser a nossa indução? Anteriormente era este. O preço não atingiu aqui, atingiu apenas neste momento e quebrou. Quebrando isto, nós transferimos daqui para onde? Para este próximo topo, ou seja, para esta próxima estrutura interna válida. Então, Gideão, desculpe só. Sim, sim, Ah, o que vejo aí é a estrutura de baixa, não é? exatamente. E em certos pontos, apesar dele fazer o tal movimento de impulso e retração, nós não consideramos como quebra de estrutura porque ele não retira a liquidez. Exatamente isso. Exato. Mas o que determina se retirou liquidez ou não é o fato dele ultrapassar A o estrutura pico, é isso? anterior, ou ainda aquilo que nós chamamos do pullback válido. Neste momento aqui, analisando estes gráficos, nós conseguimos Uhum. ver que nós aqui temos, ahm, após o movimento de impulso, por exemplo, nesta estrutura altista, nós tivemos um pullback válido. Este pullback válido é Ok. que nós necessitamos de ver a ser realizado. Caso ele não Oh, seja realizado e após isso retirado, ou seja, quebrado, nesse caso, como é que nós veremos lá? No caso da estrutura de alta, vai ser mais fácil de perceber. Nós teremos, ele fez o pullback válido, nesse caso, que é considerado a indução ou inducement, que é o ponto que valida se vamos ter uma quebra de estrutura válida ou não. O preço faz este movimento uhum. altista. Este movimento altista que ele fez, ele criou o quê? A estrutura interna válida, por conta que ele não quebrou a estrutura principal.
ele criou uma estrutura interna válida que vamos chamar de inducement ou ainda pullback válido. Então, nós vamos necessitar que o preço quebre esta estrutura e após isso o preço decida se vai quebrar o nosso topo, o nosso topo principal ou limite máximo, ou ainda se vai quebrar o nosso limite mínimo do range principal. Mas imaginando que é uma estrutura altista, o preço quebra o nosso ponto máximo. Aqui nós vamos considerar uma quebra de estrutura válida. Válida. No de baixo tem que quebrar o ponto mínimo. O ponto mínimo, exatamente. Quer dizer, numa perspectiva de continuidade. Porém, Sim, quando nós vermos a perspectiva de reversão, quando o preço quer já mudar a sua intenção, nós vamos ver que ele vai sim, quebrar o lado oposto. sim, sim. Exatamente. É como neste exemplo. Hoje vamos ter, acho que 2 horas, podemos chegar a 2 horas. Não sei se vocês vão ter tempo ou disponibilidade. Vamos ver até lá. Ok. Então, Quando nós. estiver cansado, vou pedir socorro. Ah, exatamente. O preço, então, tira aqui a nossa estrutura interna, o pullback válido anterior, e fecha abaixo da nossa mínima. Quer dizer, após ele retirar esta estrutura interna anterior, quebrar, aqui já foi considerado o nosso preço limite mínimo. Ou seja, temos as intenções de venda nessa tendência baixista dentro desse limite. Imaginando aqui 5.000 kwanzas, limite máximo, aqui limite mínimo 500. Tal como aquele exemplo, estamos a negociar, eu e o senhor Noé, neste caso, estamos a negociar uma motorizada, em que eu digo, epá, o senhor Noé me dá o preço de, eu posso negociá-lo de 500 até 5.000 kwanzas. 5.000 kwanzas do meu preço máximo e 500 kwanzas do meu preço mínimo. Então, eu vou ver dentro destes limites ah, em que preço eu vou comprar. Epá, discuta, epá, será que dá para comprar 1.000 kwanzas? Epá, 1.000 kwanzas não, 2.000. 2.000 não, quer dizer que o preço aqui está a subir cada vez mais. Epá, mano, vamos fechar a Uhum. 3.500. O preço chega nesse ponto, eu fecho a venda com o senhor Noé. Neste exato momento, e o que é que acontece? A motorizada é minha e nós vamos abaixo. Quer dizer que eu estou interessado, e o senhor Noé também está interessado em negociar comigo dentro destes limites principais. Dentro desses Yeah. dois limites principais. Então, após isso, nós vamos ver que o preço quebra novamente. É para uma quebra de estrutura válida. Sendo esta quebra de estrutura válida, nós vamos esperar o mesmo esquema. Ele tem que nos criar, ou tem que criar um pullback válido, ou ainda uma estrutura interna válida, e após isso pegar essa estrutura interna válida. E aqui temos um caso específico. Quando ele pega essa estrutura interna válida, nós acabamos de ressaltar que pode decidir quebrar o preço limite máximo, ou pode decidir quebrar o preço limite mínimo, que seria este, dando continuidade à baixa. Uhum. Porém, Uhum. aqui o preço decide quebrar o preço limite máximo, identificando que a nossa baixa chegou ao fim. E agora vamos ver o mercado a fazer uma tendência altista. Yeah. Então, o preço, quando inverte, epa, o mercado põe-se em apuros. Epa, o preço do Kwanza, vamos imaginar na época da crise, o Kwanza ia desvalorizando tanto, até que quando foram tomadas medidas preventivas e seguido algumas recomendações do Fundo Monetário Internacional, através de financiamento, nós conseguimos ver que a moeda foi se estabilizando um bocadinho mais. Então, quando foi se estabilizando, este momento em que a baixa do Kwanza termina e vai se estabilizando face ao dólar, através das medidas que foram implementadas pelo nosso governo. Então, nós conseguimos ver que o Kwanza vai ganhando valor. Epa, então agora o Kwanza vai valorizar. Nós vamos analisar novamente a mesma coisa. Como saber que, imaginando, neste período de 2020, podemos dizer que são os períodos em que o Kwanza foi recuperando a força, 2021. Como é que vamos saber que até 2023 o Kwanza poderá continuar a valorizar?
através destes mesmos movimentos. Nós vamos analisar, após ele inverter, ele nos demonstra uma provável intenção de alta. Quer dizer, possivelmente o Kwanza a partir de agora vai subindo. Então, nós vamos esperar o preço fazer novamente um pullback válido, ou ainda chamado de inducement, que é considerado a tal liquidez. Nós vamos esperar o preço quebrar esta liquidez ou capturar. Capturou a liquidez. Após isso, o Kwanza vê a sua valorização novamente. Quer dizer, quebra o limite máximo que o Kwanza havia atingido anteriormente. Aqui nós estamos a dizer o quê? Neste limite mínimo, um, um $100 estavam a custar, vamos imaginar, 60 mil kwanzas. $100 estavam a custar 60 mil kwanzas. Porém, quando o kwanza se valoriza, nós vemos que $100 agora passam a custar em kwanza 50 mil. Quer dizer que o kwanza teve uma valorização face ao dólar de 10 mil, 10 mil kwanzas. Podemos dizer assim, ao invés de dizer a desvalorização do dólar, né? O dólar em nada vai se valorizar para o kwanza. Então, o kwanza vai valorizando, porém, ele não parou aí. Ele fez o quê? Quebra este limite máximo de valorização e agora que $100 custavam 50 mil, passam a custar quanto agora? 40 e poucos mil. Isso é um caso que acabamos de vivenciar na nossa economia. O dólar chegou a baixar a quase 40 mil. Se não me engano, 43, 44. Então, nós vemos que o Kwanza reforçou. Por quê? Porque o Kwanza foi ganhando mais força. Quando ele rompe esse topo, esse limite máximo, demonstra que o Kwanza está com uma força compradora. Quer dizer que as pessoas estão com... a moeda está valorizada, a economia está valorizada. Então, nós vamos analisar como agora podemos pegar o próximo movimento do Kwanza para 2023 face ao dólar. Vamos analisar novamente. O preço cria um pullback, fez um movimento impulsivo para alta, criou o seu pullback, fez um movimento impulsivo novamente para alta, quebrou este limite que era pretendido como máximo. Aqui imaginamos, o Kwanza agora, $100 agora está a valer 48 mil Kwanzas. Vamos lá ver se o Kwanza vai manter aí. O Kwanza rompe. $100 agora está a custar 46 mil Kwanzas, quer dizer, o Kwanza está a se valorizar. Nós vemos que ele faz um movimento de retração, quer dizer, ele faz a sua retração, quebra novamente este limite de 46 mil Kwanzas. Vamos analisar agora neste limite que o Kwanza passa a custar quanto? $100 passa a custar quanto em Kwanza? 43 mil Kwanzas. Vamos imaginar, imaginando aqui, de 40 e poucos mil até 50 e poucos mil Kwanzas, até aqui 43 mil, vamos analisar se o Kwanza vai se valorizar mais perante o dólar. Como é que vamos pegar esse movimento? Vamos analisar, o preço está aqui. O nosso ponto de indução que deverá ser capturado é este, estrutura interna, porque estamos deste limite até aqui. Aqui imagina-se que o nosso topo ainda não foi confirmado, porque nós necessitamos de ver isto ser retirado, a liquidez, para depois confirmar o nosso limite máximo, ou nosso limite de negociação. Então, quando o preço retira este inducement ou estrutura interna, ou também pullback válido, nós vemos que o Kwanza chega a desvalorizar um pouco, imaginando até 44 mil novamente, chega a desvalorizar um pouco, quer dizer que volta a subir quase nos limites de 50 mil Kwanzas, $100 a 50 mil Kwanzas. Mas depois o Kwanza encontra que aqui temos uma quantidade de pessoas querendo vender os seus dólares. Se as pessoas querem vender os dólares, significa que o Kwanza está ganhando força. O dólar está desvalorizando. Então, aqui temos um montão de pessoas querendo comprar, trocar os seus dólares por Kwanzas, quer dizer, nesse limite de negociação, entre 50 mil, entre 56 mil, imaginando, e 46 mil. E essas pessoas, quando veem que o Kwanza, o dólar, chega a este ponto, elas fazem a sua compra, trocam os seus dólares por Kwanzas o Kwanza volta a se valorizar. Em detrimento das pessoas que
fizeram as suas compras de kwanzas pagando em dólares, quer dizer, trocaram os seus dólares por kwanzas, levou a nossa moeda a se valorizar. Então, este é o método pelo qual nós podemos analisar a direção de uma determinada paridade de moedas, tal como o dólar contra o kwanza, o euro contra o dólar, podemos ver a libra contra o dólar australiano contra o dólar americano e muitas outras paridades. Este é o método pelo qual nós vamos entender que, epa, agora, após a captura deste ponto, nós podemos fazer nossas compras, podemos fazer as nossas vendas e seguir a tendência daquela determinada paridade ou a tendência do preço. Podíamos pôr as dúvidas para nós analisar. Nesse momento está claro para mim. Está claro, está claro. Está somente a questão da tirada de liquidez, mas agora já foi elucidativo. Ok. Vamos ver já na prática também, nos gráficos reais, vamos conseguir analisar isso ainda hoje. Eu vou aqui passar agora para os gráficos reais, para nós termos uma visão mais real daquilo que é a retirada de liquidez e depois a validação de uma quebra de estrutura. Vamos analisar, por exemplo, aqui temos um bom exemplo de alta para baixo. Nós vamos analisar que o pullback válido, nós referimos que é um candle que retira a mínima ou a máxima do candle anterior. Na tendência de baixa, este candle deverá tirar a máxima, quer dizer, vai ser o inverso. Na tendência de alta, ele vai ter que tirar a mínima. Então, tínhamos aqui este nosso topo válido. O preço retirou. Pode escrever IDM, que é o nosso inducement ou a nossa liquidez. O preço tirou. Por que nós sabemos que aqui o preço tirou? Se nós analisarmos anteriormente, o preço fez isso. Um movimento impulsivo. Desculpa, vou aqui retocar. O preço fez um movimento impulsivo para baixa. Depois fez um movimento de retração. Quando fez esse movimento de retração, ele não capturou o inducement anterior. Rompeu este fundo. Rompendo este fundo, ele não confirma uma quebra de estrutura porque não capturou nenhuma indução ou liquidez anterior. Então, neste momento, este topo aqui passa a ser a nossa liquidez. Aguardamos que este movimento de retração faça o que? Retire esta liquidez para confirmar uma quebra de estrutura. Porém, este movimento de retração também não alcança o pretendido e faz um movimento impulsivo novamente. Então, quando conseguimos ver que o preço vai fazendo somente uma baixa, ainda não confirmou os nossos limites mínimos. Porém, quando o preço tira este limite mínimo de preço mínimo pretendido, 1,31, aqui o preço estava em 1,31, o preço faz o quê? Faz um movimento de retração que retira a nossa indução ou liquidez anterior. Uhum, uhum. Após ele fazer isso, ele quebra, pode quebrar o nosso limite máximo ou limite mínimo, depende das intenções do mercado. Então, o mercado decide quebrar o nosso limite mínimo e aqui confirmamos a nossa quebra de estrutura. Ou seja, realmente estamos numa tendência de baixa. Então, aqui nós estaremos a considerar o nosso POS. Estaremos a considerar o nosso POS. Vou aqui colocar a nomenclatura. POS. Vou colocar aqui com a linha contínua. Então, tivemos a nossa quebra. Tal como nós evidenciamos há instantes, quando víamos lá na abordagem teórica, eu vou aqui abrir um bocadinho o zoom para ser mais nítido. Ok, acho que está mais nítido agora. Assim. Exato. O preço retira, neste caso. Epa, nós dissemos que sempre que o mercado faz um movimento impulsivo, ele tende a fazer um movimento de
retração. Retração. O preço, após quebrar, ele faz essa retração. Porém, onde é que estava a nossa indução? Estava neste topo. É aqui onde nós devíamos ver o mercado a vir retirar esta liquidez para dar continuidade à quebra estrutural baixista, ou a tendência baixista. Porém, o mercado não realiza o pretendido, ele faz novamente isto, quebra. Aqui não estaremos a considerar uma quebra válida, porque ele não capturou a liquidez anterior. Liquidez, sim. Novamente, ele faz a retração e faz o impulso. Neste momento em que ele faz a retração, depois faz o impulso, nós temos a nossa liquidez como que é o topo anterior, aqui na tendência de baixa, a estrutura interna anterior. Sim, Estas sim. são consideradas estruturas internas, todas estas. Nós temos aqui o nosso range, o limite de negociação máximo, aqui, e o nosso limite de negociação mínimo pretendido, caso o Uhum. preço retire a liquidez. O que é que o preço faz? Ele chega, retira a liquidez e após isso ele quebra, tal como na teoria. Então, vamos aqui marcar. Eu vou aqui fazer uma marcação. Foi neste ponto em que o preço retirou a liquidez. Quando ele retira a liquidez, o que é que o preço faz? Chega num determinado nível e fez a sua queda. Imaginando, chegou neste nível. Vamos imaginar aqui. Eu vou colocar mesmo assim a vermelho, para ser melhor, mais identificável. Mas vou diminuir um bocadinho a opacidade. O preço chegou aí, tocou, e vamos depois perceber que, tal como eu referi no início da aula, isto é aquilo que vamos chamar order blocks, ou bloco de ordens. É onde nós vamos fazer as nossas vendas. E se nós analisarmos aos presentes aqui na Masterclass, nós conseguimos ver que o preço exatamente tocou nestes pontos. Quando ele toca numa OB, ou numa order block, ou bloco de ordens, nós vemos que o preço caiu. Mas por que caiu? Porque aqui tínhamos uma quantidade de ordens. E esse é um dos conceitos que nós vamos ver na última aula. Vamos ver este conceito junto já daquilo que é a possibilidade de fazer uma compra ou venda. Então, o preço toca nesta OB e novamente ele faz um movimento de queda, quebrando assim o nosso fundo. Se analisarmos o preço, nos demonstra que realmente estamos numa estrutura ou tendência de baixa. Estamos numa tendência de baixa. Sim, sim. Após a tendência de baixa, nós vemos que o preço quebra. Após ele quebrar, aqui temos um bom exemplo de pullback válido. Porque nós podemos ter o exemplo de pullback válido assim, ou com uma única vela. Aqui neste exemplo, nós temos uma vela aqui. Eu vou aproximar mais. Após a quebra de estrutura, nós temos aqui esta vela aqui, que era um limite pretendido. O que é que acontece? A vela de alta, ela retira. Moio, Sim, sim. desculpe só interromper, eu às 18 horas vou ter que sair. Ok. Não, não há problema, não há E, problema. eu tinha me esquecido, mas Ok. A aula de liquidez, então, será gravada. ok, ok. Vou gravar no sentido educacional, aquele sentido mais restrito, sem Uhum. muitas voltas, e vai ser enviada. Ah, tá bem. Então, temos esta vela aqui, de alta, que retira a máxima da vela anterior. Retira esta máxima aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Conseguimos ver que ela quebrou esta máxima. Vou colocar até bem maior. Aqui neste ponto. Após ele fazer isto é considerado um pullback válido, para ser considerado como um inducement. Quer dizer que aqui o preço fez um fundo, fez um pullback válido e depois
Não fez uma quebra de estrutura válida, porque não conseguiu capturar este anterior. Porém, o preço aqui fez uma alta e depois quebrou. Quer dizer que aqui o preço, vou só buscar o meu ah, marcador de indução. O preço neste ponto capturou a indução, ou seja, a liquidez. Este é um modelo de liquidez bem mais rápido e vamos, com o tempo, ter a capacidade de conseguir identificá-lo melhor, porque este tipo de movimento de pullback é o mais fácil, onde nós vamos a formar mesmo realmente um V. Ele forma assim um V, epa, formou mesmo aqui um V. Este movimento aqui é mais, podemos dizer, mais volátil. Ah, o trader deverá ter uma visão bem apurada para conseguir ver este tipo de modelo. Mas não é algo que nos preocupa. Após ele capturar esse indício, nós dissemos que ele vai tocar num determinado ponto e vai cair. Nós conseguimos ver que o preço fez o quê? Tocou aqui neste ponto. O Smart Money Concept, ele é bonito por conta que o preço tende a respeitar realmente aquilo que são as zonas, os blocos de pedido. Quer dizer que aqui, para todos que se encontram aqui na live, aqui temos muita gente a vender. E se nós analisarmos, não sei se conseguem analisar, temos velas grandes. Consegue ver umas velas com vazio assim no meio, como esta vela aqui. Uhum, Essas são as uhum, velas que nos permitem identificar que os bancos estão a colocar as suas ordens. Vamos identificar mais. Aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. Se conseguirem identificar, sempre que esta vela o preço caiu. Conseguem ver? Aqui tínhamos sim, um, sim. tínhamos dois. O que é que o preço fez? Chegou num determinado ponto, caiu. Aqui tínhamos outras duas. O preço chegou neste ponto, caiu. Aqui tínhamos, após a quebra, temos Muitíssimos. outro ponto. O preço, quando chega neste ponto, ele tem uma reação mínima, não consegue quebrar assim com tanta facilidade. Este é um conceito que nós vamos ver ah, na aula prática também. Então, após o preço fazer essa quebra de estrutura, nós chegamos num determinado momento. Epa, novamente o preço faz o movimento impulsivo e nós devemos esperar a formação da liquidez. A nossa primeira liquidez estava aqui, naqueles mesmos conceitos que o anterior. Se nós analisarmos, este candle aqui preto, esta vela preta, retira a máxima do candle verde anterior, quebra esta máxima. Uhum, sim. Então, ali nós podíamos considerá-lo como o nosso inducement ou a nossa liquidez, que vai confirmar nossos limites mínimos nesse range principal. Porém, o preço faz o quê? Faz um pullback novamente, ou uma retração, mas não captura este ponto. Não captura a liquidez. Exato. Ele quebra novamente. Quebrando novamente, a minha liquidez passa agora aonde? Para o próximo ponto, que seria este. O preço captura esta liquidez e após ele capturar a liquidez, nós dizemos, ele é livre de quebrar o limite mínimo ou quebrar o limite máximo. Sim. O preço decide quebrar o limite máximo. E aqui é aquilo que nós chamamos de inversão de tendência de baixa para a Uhum, tendência de alta, ou aquilo que nós chamamos ah, change of character, que é um caráter. conceito que nós vamos ver também na aula prática, ou seja, a intenção de mudança de estrutura. Porque aqui nós já estamos a analisar um gráfico real, estamos a analisar Uhum, dólar durante quantos meses? Ah, desde 8 de setembro de 2011 até, ah, deixa eu só aqui ver, até dia 31 de julho de 2012. Que é que quase um ano. o euro-dólar fez este movimento. Baixa, baixa, baixa. Agora, quando o preço inverte essa estrutura, o que é que acontece? Novamente vamos esperar o mesmo esquema para alta. Vamos analisar. O preço quebrou,
não criou nenhum pullback válido, porque se nós analisarmos, aqui não temos Uhum, um candle que tira ou que quebra a mínima do candle anterior. Vamos analisar uhum, aqui. Aqui não quebrou, aqui não quebrou, aqui não quebrou, aqui não quebrou. Então, o nosso pullback válido estava neste ponto. Estava aqui neste ponto. Por quê? Se nós analisarmos, nós vamos conseguir ver que este candle aqui grande tinha um limite máximo e um mínimo. Todos estes candles que estão no meio, nenhum deles retirou esta mínima. Então, isso considera-se um movimento uhum, único. uhum, Sendo um movimento único, nós conseguimos ver novamente que este candle aqui verde grande tem uma máxima e uma mínima. E nenhum destes candles que estão dentro conseguiram tirar esta mínima. Por esta razão, nós não consideramos aqui. Consideramos aqui. Porque apenas este movimento é que foi responsável por retirar a liquidez desse candle aqui. Tirou a mínima, quebrou esta mínima e ele se torna um pullback válido. Ou seja, neste ponto, o que é que o preço fez? O preço chegou aqui, fez isto, e aqui consideramos tudo como um movimento único, até aqui em cima. Então, nosso pullback válido está aqui, a estrutura interna mais recente. Após isso, o preço não atinge, não retira, e ele faz essa quebra. Porém, essa quebra não é válida, ele não retirou o nosso ponto máximo. Então, nós continuamos assim, com um movimento único. Deixa eu só aqui espelhar. Continuamos até aqui neste ponto com um movimento único. Vamos fazer subir o nosso ponto. Estava aqui agora, onde tínhamos o nosso pullback value. Então, após isso, o preço não captura este pullback válido novamente e quebra. Então, continuamos em alta até aqui. Vamos transferir para aqui. O preço não capturando, ele faz novamente o movimento para alta. Aqui, ele continua para alta, mas ele tira aqui a liquidez do candle anterior. Então, nós tivemos esse movimento de alta neste ponto e nós tivemos isso. Após isso, o preço retira essa liquidez aqui. Estamos com menos de um minuto. E o que o preço faz? Ele quebra este topo. E aqui nós consideramos a nossa quebra de estrutura válida. Não sei se conseguimos ser claros o suficiente nessa questão. sim. Não, tá claro, até tá muito agradável. Yeah. Ali ele quebra a estrutura e essa área toda, né, onde é considerada área de liquidez. Exatamente. Yeah. O preço está numa tendência altista. Uhum. Então, para hoje, o conceito é este. Como o Tiago não vai ter alguma ocupação, então a aula de liquidez será gravada e vai ser disponível